apoiar você em nome de Jesus, amém? E tem classe para tem o culto dos pequenos, né? Tem o culto dos pequenos lá embaixo, amém, queridos? Glória a Deus, seja bem-vindo em nome de Jesus, a casa é sua. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Ezequiel 37, do 1 ao 14, pode ser na Ara mesmo, pode ser na Ara, que eu vou ler aqui, na minha versão, Ezequiel 37, amém? Nós vamos ler, esse texto fala do Vale dos Ossos Secos, mas eu não quero que a gente se prenda nesse episódio, nessa visão, a gente vai ir para outro lugar, tá bom? Mas é preciso a gente ler esse texto inteiro. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele, pelo Espírito do Senhor, me levou e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez percorrer toda a extensão deles, e eis que eram muitíssimos na superfície do vale, e estavam completamente secos. E Ele me perguntou: filho do homem, será que esses ossos poderão viver? E eu respondi: Senhor Deus, Tu sabes. Profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, escutem a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar espírito em vocês e vivereis. Eu colocarei tendões sobre vocês e farei crescer carne sobre vocês. Estenderei peles sobre vocês e colocarei em vocês o espírito e vocês viverão. Então saberão que eu sou o Senhor. Então eu profetizei conforme a ordem que me foi dada, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos batendo contra ossos, e se ajuntaram, e cada osso se ajuntou ao seu osso. E olhei, e eis que surgiram tendões sobre eles, e a carne cresceu, e a pele se estendeu sobre eles, porém não havia neles espírito. E ele me disse: profetize ao espírito, profetize ao filho do homem, e diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenou. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se levantaram um exército muitíssimo numeroso. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e pereceu nossa esperança, estamos totalmente exterminados. Portanto profetiza e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos levarei à terra de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as suas sepulturas, e fizer vocês sair delas, ó meu povo. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, falei isso e realizei, diz o Senhor. Amém, queridos? Quem já ouviu essa mensagem algum dia antes? Mensagem muitíssimo conhecida. Eu só quero contextualizar você para que você entenda. Ezequiel, quando você pega no capítulo 1, Ezequiel, ele foi levado, ele estava há 5 anos já no cativeiro, mas com 7 anos de cativeiro, o Espírito Santo começou a falar com ele. O povo já havia 7 anos de cativeiro, e durante mais de 20 anos, Ezequiel profetizou. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa: quando o povo desceu para o cativeiro, antes do povo ir, na verdade, quando Deus disse: olha, eu vou levar vocês para o cativeiro, vocês estão em desobediência, tem todo um porquê para isso. Só que quando o povo estava prestes a ser levado, alguns profetas disseram: não, vai ser rápido, vai ser ligeiro, vai ser coisa rápida, a gente vai passar por isso e logo vai voltar. Só que Jeremias, ele fala no capítulo 29, diz: não vai ser rápido, vai demorar. E eu sugiro a vocês, o Senhor manda dizer: construa casas, estabeleça famílias, se casem, plantem vinhas, plantem, façam as suas hortas, porque vai demorar.
Mas ele diz que depois de passados 70 anos, Deus falou que seria 70 anos, ele de novo voltaria para o povo, olharia para o povo, resgataria o povo. Porque ele diz que ele tinha um plano, um propósito para aquele povo. Um propósito de paz e não de mal, para dar esperança e futuro. Mas quem era o povo? O povo rebelde, o povo que virou as costas para ele, o povo que não deu ouvido para eles. A Bíblia diz que durante 23 anos e meio Jeremias acordava, quando o sol nascia, pregava arrependimento, só parava quando o sol se punha, durante 23 anos e meio, e as pessoas não ouviram a Jeremias. E o povo foi para o cativeiro. 7 anos começou Deus a falar com esse homem. Quando Deus dá essa visão para Ezequiel, já tinha mais de 20 anos que eles estavam no cativeiro. Agora veja só, as pessoas que esperavam que a coisa fosse rápida, estavam há 7 anos passando por coisas difíceis. E Deus dá uma visão para ele. E diz: filho do homem, ele leva esse profeta a um vale de ossos secos. E a Bíblia diz que ele manda o profeta caminhar. Ele disse que o vale era gigantesco e estava repleto de ossos secos, mas os ossos estavam espalhados. E ele disse que eram muitos ossos e eram muito secos, estavam sequíssimos. E Deus faz uma pergunta para ele: porventura pode voltar a ter vida esses ossos? E o profeta diz: Senhor, tu sabes. E Deus diz: olha, diga para eles, profetize e diga o seguinte: eu, o Senhor, farei juntar osso no osso, farei crescer tendões, farei crescer músculos, farei crescer pele, e soprarei em vocês o meu espírito. E Deus diz tudo como cada coisa aconteceria. E ele diz, dá uma ordem para o profeta: profetiza. E quando o profeta começa a dizer, assim diz o Senhor, e ele diz que as coisas começaram a acontecer justamente na ordem em que Deus que tinha falado. Ele disse que começou vendo um barulho, que eram os ossos chegando a cada osso seu osso. Aí começaram a criar as caveirinhas, estava tudo prontinho. Aí começou a crescer tendões, da forma como Deus disse que seria. E ele disse, mas eu não vi o Espírito como Deus disse. E ele disse, profetiza, dos 4 ventos vem Espírito. E a Bíblia diz que ele veio, o vento soprou, e tudo aconteceu conforme Deus havia dito. E Deus aponta, diz, esse é o povo, é a casa de Israel. E onde a casa de Israel, onde o povo de Israel estava? Justamente em um cativeiro. Talvez em princípio eles pensaram, não, está tudo bem, vai ser rápido. Mas se passaram 5 anos, se passaram 10 anos, se passaram 15 anos, se passaram 20 anos, a esperança deles se acabou. Mas Deus não disse que seria 20 anos. Deus havia dito 70, mas eles não ouviam o profeta Jeremias. Eles não ouviam a Deus. Eles talvez nem sabiam, porque eles não davam ouvido à palavra de Deus. E é interessante que quando chega esse tempo que o povo desfaleceu, a esperança acabou. O povo estava numa depressão profunda. O povo estava sem estímulo algum para viver. Eles estavam de fato mortos. Não só espiritualmente, eles estavam mortos, sabe, emocionalmente, eles estavam quebrados, seu espírito quebrado, eles não tinham vigor para nada mais. Para que adianta viver, para que adianta prosseguir, para que adianta fazer, continuar? E Deus aponta para o profeta e diz assim, como eu fiz com os ossos secos, eu farei com eles. Diga para eles que eu tirarei desse lugar, não só o lugar físico, mas primeiro desse lugar espiritual e emocional em qual ele estava, nessa cova espiritual, nessa cova emocional. Deus disse, eu vou tirar eles desse lugar, eu vou tirar da cova que eles estão. Deus sabia que eles estavam mortos, a esperança morta, a alegria morta, tudo morto. Mas Deus disse, eu vou tirá-lo, e vou soprar neles o meu espírito, vou colocar eles na terra deles, estabelecerei. Mas eu quero que você fique com o verso 14, e Deus diz, sabereis então, verso 14, parte B, que eu, o Senhor, disse isso e, não, peraí,
O verbo está errado. O Senhor disse e fez, mas durante meio século nada aconteceu. Era 20 anos que eles tinham se passado, ainda ficou mais 50 anos, mas Deus disse: eu falei e fiz. Como assim? Ele poderia ter dito: eu falei e farei, mas ele disse: já está feito. Porque, queridos, quando Deus fala, quando Deus promete, não é para acalmar o coração de uma criança birrenta, como nós pais fazemos, né? Quem tem filho pequeno, que às vezes vai o menino apronta aí, ou está no lugar, e o menino começa a fazer: não, fica quieto que papai vai comprar um sorvete para você. É uma promessa para acalmar o coração. Deus não faz promessa para acalmar o coração. Deus fala porque já está feito, e Ele fala para cumprir o propósito que Ele já estabeleceu. Então, se Deus disse, não é porque Ele vai ver que se vai acontecer ou não. Se Deus disse, é porque já existe, e no momento certo vai se manifestar no nosso tempo, porque tudo já está pronto na eternidade, mas no nosso tempo precisa acontecer. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar sobre palavras que foram liberadas, palavras que foram ditas até mesmo antes de muita coisa acontecer na nossa vida. Quantos de nós tivemos promessas? Quantas promessas a gente não ouviu? Profetas falando: olha, o Senhor tem um casamento para você. Olha, o Senhor me aponta que você vai fazer uma faculdade assim, assim, assim. Ah não, Deus me mostra nações. Mas passou o tempo. Ah Senhor, e a coisa parece que começa sabe, eu ia falar uma palavra, mas eu não vou falar não, sabe, irmãos, eu preciso me conter. Mas a coisa começa a dar para trás. Oxe, o Senhor não disse que eu ia para frente, por quê? Lembrem-se que, vocês lembram de José? Com 17 anos o Senhor começou a dar sonhos para ele, um adolescente, e o Senhor dá o sonho e diz: olha José, você vai governar. E ele via aquele sonho de estrelas se dobrando, de sol e lua se dobrando, de feixe se dobrando ao feixe dele, e de repente ele é preso pelos próprios irmãos, vendido como escravo, levado para o Egito. E os meus sonhos, Senhor? E as promessas, Senhor? E você sabe que não foi da noite para o dia que a coisa aconteceu na vida de José. Ele foi vendido aos ismaelitas. Os ismaelitas o venderam para um homem chamado Potifar. Na casa de Potifar vocês viram que houve uma tentativa, um assédio, e a mulher não suportou ser rejeitada, acusou falsamente, ele foi parar na prisão. E todo esse processo durou muitos anos. Muitos anos. E quando ele estava na prisão, vieram dois homens, um padeiro e um copeiro. E eles tiveram sonhos também. José começou a interpretar, disse: olha padeiro, você vai morrer. Olha copeiro, você vai viver. Daqui a 3 dias você vai ser solto. Mas vou te pedir um favor. Fala para o faraó de mim. Fala de mim que eu estou preso injustamente. Fala que eu não mereço estar aqui. Lembra de mim para o faraó. Só que talvez Deus deu uma amnésia. Talvez a euforia de ser libertado, o padeiro esqueceu de José por mais alguns anos. 13 anos depois, Faraó tem um sonho. 13 anos da venda dele até o sonho de Faraó. José estava no mesmo lugar, no mesmo calabouço sujo, mas José tinha uma palavra. José tinha uma promessa. E a promessa de Deus, queridos, quando Deus libera uma palavra, é um comando absoluto na eternidade. Volto a dizer, Ele não libera a palavra e vamos ver o que é que vai acontecer lá na frente. Quando Ele libera a palavra, é um comando absoluto na eternidade. Quando Ele diz, haja luz, a Bíblia diz, houve luz. Não tinha outra opção. Se Ele diz alguma coisa, essa coisa acontece. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não vai falar à toa.
Deus fala quando já é. Deus fala quando já é. Porque eu quero falar sobre promessa, irmãos. O que é que isso tem a ver com o vale de ossos secos? Antes daquele povo descer para o cativeiro na Babilônia, Deus havia liberado uma palavra: eu tenho um plano para você, um plano de paz e não de mal. Vai demorar um pouco, mas eu vou cumprir o plano que eu tenho para você. E Deus estabelece o tempo, irmãos, já para o povo ficar com o coração descansado. Sabe a única pessoa que descansou o coração? Um homem chamado Daniel. Ele disse: o tempo é esse, Senhor, eu estou contando. O tempo é esse, traz a existência, faz acontecer. Ele vindica algo que já era do Senhor. Por que eu quero falar sobre promessa? Por que, Ed? Porque muitas vezes quando você recebe uma palavra, você carrega essa palavra no seu coração. Mas quando o tempo passa, que seus ossos secam, que sua esperança acaba, essa palavra vai fazer com que você caminhe. Um dia você carregou essa palavra no coração, um dia essa palavra vai te impulsionar. Não, mas eu tenho uma palavra. Estou cansado, mas eu tenho uma promessa. Ah, mas eu não sei, mas eu tenho uma promessa. Vou andar mais um pouco. Por isso que as pessoas que creem em Deus não param. Não é porque ela tem a vida melhor do que ninguém. Nossa vida talvez seja até mais difícil do que as outras, mas a gente carrega uma palavra e a gente não pode parar. A gente tem uma palavra sobre nós. Sobre essa igreja tem uma palavra. Sobre a sua vida em particular existe uma palavra. E essa palavra não vai faltar. Se Deus falou, irmãos, Ele é fiel para cumprir. Assim disse Josué: das palavras do Senhor nenhuma caiu por terra, todas se cumpriram. E às vezes a gente está morto. E sabe o que é que Deus diz? Profetiza. Fala. Eu estou dizendo que vai acontecer, mas você precisa profetizar, você precisa verbalizar. Senhor, faz. Quando Deus disse: olha, eu vou fazer, Ezequiel, eu vou fazer, vir osso a osso, vai vir tendão sobre os ossos, eu vou fazer pele sobre músculos, eu vou fazer pele, eu vou levantar um exército, vou soprar o meu espírito sobre ele. Ótimo, agora fala, traga a existência que eu estou te dizendo para você. Fala, profetiza, diz: Senhor, tu disse que ia fazer, traz agora. Senhor, esse é o tempo, eu profetizo, eu libero nesse tempo. Senhor, eu trago a existência nesse tempo. Foi isso que Daniel fez. Capítulo 9, Daniel disse: Senhor, pelo tempo que tu disse, o tempo chegou. Vem, Senhor, traz. Sabe o que aconteceu no mundo espiritual? 21 dias, uma briga no mundo espiritual. O anjo não queria liberar a resposta. E Deus fala para ele: Daniel, tu é amado demais. Sabe por quê? Porque você crê. Você caminha sobre uma palavra que você crê. Daniel nunca, querido, nunca duvidou do Senhor. Sim, ele passou 70 anos, irmãos, num cativeiro crendo. Disse: libera teu povo, Senhor. Eu creio. Eu trago a existência. A palavra vai fazer com que a gente se mova, irmãos. Talvez você está assustado. Não sei porque o te motivar a vir aqui. Mas eu quero te dizer, você não veio aqui para ouvir promessas novas. Ah, Deus manda te dizer não. Sabe o que é que Deus manda te dizer? Lembra da palavra que eu já liberei sobre você. Você está aqui porque eu liberei algo sobre você. Eu tenho um plano sobre você. Eu tenho um pensamento a teu respeito. Eu tenho um plano de paz e não de mal. Queridos, quando a gente tem a palavra do Senhor, quando a gente tem a promessa de Deus, irmãos, não importa o que as pessoas digam. Se Deus falou, Ele não vai mudar de ideia. Interessante, irmãos, que às vezes a gente não tem essa noção. Estou falando de coisas que vão acontecer na terra, viu, irmãos? Porque nós temos grandes certezas de coisas na eternidade que está preparada para nós. Sabe por que um crente não tem medo de morrer, irmãos? Porque Deus já liberou uma palavra, diz: olha, vai ter um lugar guardado para vocês. Eu estou indo na frente liberar esse lugar, preparar esse lugar para você. Sabe, a gente tem esperança da eternidade. Se as coisas que Ele fala aqui acontecem, por que lá não aconteceria? Sabe, irmãos? E é muito sobre isso. Eu queria que projetasse, por favor, Hebreus capítulo 11, verso 1. Que eu quero que você entenda uma coisa. Hebreus 11, verso 1.
pode ser na área mesmo. A fé é a certeza das coisas que pronto, é a certeza das coisas que se espera. A fé é a convicção de fatos que não se veem. Convicção de fatos que não se veem, mas a gente espera, porque Deus falou, a gente espera. Porque, queridos, Deus está nos preparando para receber essa palavra. Isso é tremendo. Lembre-se, se Deus falou, é porque já existe, já está feito. Deus não fala para gerar empolgação no coração de ninguém não, viu, Jean? Para dizer, para gerar euforia, Deus falou comigo, não. Deus fala para gerar certeza no teu coração, firmeza no teu coração. Sabe por que eu vou caminhar, irmão? Porque Deus falou. Não é para você ficar eufórico, é para você ficar firme nele. E quando a gente vê Hebreus, vai falar dos homens que creram, esperaram e viram. E ele diz, começa o 12 dizendo, visto que a gente tem esse número de testemunha, essa nuvem de testemunha, a gente precisa também ter essa certeza. Quando Abraão saiu, Abraão nunca se moveu pelo que ele via. Abraão se movia na certeza da palavra de quem ele ouvia, porque ele conhecia quem falou com ele. E isso fez ele caminhar. E é interessante, irmãos, que ele faz a promessa para Abraão. E Hebreus vai dizer que Abraão nunca caminhou olhando para essa terra. Ele sabia que a pátria dele estava no céu, mas ele pisou em toda a terra que Deus disse que era dele. Olha, vá para lá, vá para cá, pronto, isso aqui que eu vou dar para os teus filhos. É isso que eu vou dar para os seus filhos. Quando Abraão morreu, quantos filhos ele tinha, irmãos? Quando ele morreu, quantos filhos ele tinha? Tinha 2, um da promessa e da proposta. Tinha Isaac, Ismael, e tinha mais alguns que tinha mais 5 irmãos. Mas a promessa foi feita para ele. Isaac se casa. Um dia tem uma seca, Isaac fica desesperado e vai querer sair, fazer o que ele quer, descer para o Egito. Deus aparece para ele em Gênesis 26 e diz para ele, ei, sabe o que é que eu tenho para te dizer? Eu fiz uma promessa e eu vou cumprir, fique em paz. Deus aparece para Jacó, ele não muda a promessa, ele só confirma a promessa, confirma a promessa, confirma a promessa, confirma a promessa. O que você está fazendo aqui, irmãos, nessa noite? Ouvindo a confirmação da palavra que já foi liberada. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus já liberou algo para a sua vida. Eu tenho certeza que você que está aqui entende que Deus tem algo para você. Esse dia eu estava pensando muito sobre o que Deus faria. Estava pensando muito lá em casa de Deus. Tu prometeu e eu sei que vai cumprir. Às vezes, queridos, a gente está no vale de ossos secos, sabe? A gente está igual aqueles ossos ali, ó, secos, desesperançosos. Como diz, né, o Ezequiel. Eles estão dizendo, Deus ouviu o que eles diziam, olha, nossos ossos se secaram, pereceu em nós a esperança, nós estamos mortos, estamos sem esperança alguma. E Deus diz, diga para ele de novo o que eu tenho para eles, diga para eles o que eu preparei para eles. Não estou dizendo que é amanhã que aconteça, mas eu estou dizendo, continue caminhando, firme no Senhor. Eu estava pensando muito sobre, as coisas para a gente sempre foi muito difícil, irmão. Vocês acham que é fácil, mas não é. Conversando com o pastor Jorge, você se sentar um pouquinho para ouvir a história de como tudo isso aqui funciona, como tudo isso aqui é construído, você não acredita, de verdade você não acredita. Isso aqui é construído, irmãos, com feijoada, com geladinho e com bazar, basicamente, e a oferta que vocês dão.
mas quem é empresário sabe que não é suficiente para construir uma estrutura dessa. A gente não faz conta, pastora Néa, porque Deus nunca nos permitiu fazer conta. Vai ser como? Não, eu não quero cair no erro de Davi de contar o meu exército, achar que dependo dele. A gente só depende de Deus. Se a gente fizer conta, irmão, a gente fica louco, porque não bate. A gente vive de milagre, a gente vive do maná diário de Deus. Nunca sobrou, mas também nunca faltou. Deus disse: não guarda não. Deus fala: não guarda, espera que amanhã venha de novo. Um dia a gente vai ter condições, irmãos, porque tem uma promessa. Um dia a gente vai receber pessoas aqui. Um dia a gente vai receber famílias refugiadas aqui. Nós estamos construindo uma parceria com a Missão Mais. Sabe o que a gente tem, irmãos? Só a fé. Conversando com o pastor Carlos Maia, eu disse: pastor Carlos Maia, e aí, como é que eu faço para entrar nessa turma aí? Ele disse: mas eu não tenho nada. Você conhece a nossa cidade, você conheceu a nossa igreja, você viu como é, eu sei que não tem nada. Ele falou uma coisa para mim que eu achei interessante. Quem lembra do pastor Carlos Maia que pregou aqui? Tremenda a mensagem dele, né? Ele falou: meu irmão, Deus nunca precisou de dinheiro, Ele nunca quis dinheiro. Ele só quer um coração disposto, porque o dinheiro Ele já tem, o recurso já tem. Porque Deus nunca vai te dar uma visão se Ele não tiver a provisão para manter essa visão para você. Eu sei que essa casa vai talvez mudar a história não só de famílias, mas eu quero crer que mudará a história de toda essa região sudoeste, e quem sabe da Bahia, tomara do Brasil. Mas certamente o mundo vai ouvir falar que existe uma igreja no interior da Bahia, que tem jovens apaixonados por Ele, dispostos a fazer a obra. E é isso que eu creio, porque essa palavra foi liberada, irmãos, muito antes de existir isso aqui. Os profetas diziam: olha, o mundo espera, Deus vai fazer. E às vezes a gente está nesse vale de ossos secos, e Deus está dizendo: será que pode viver? Será que Newton, que recebeu a promessa, que está nesse vale de ossos secos, será que ele vai poder crer de novo? Será que vai voltar a ter vida aí? Aí tem uma canção que diz: ainda tem vida aí, não sei o que mais lá, que parece que é o fim, aquela coisa toda que eu não sei cantar, mas ainda existe vida aí. Será? Quem libera é Ele, irmãos. Ele sabe onde a gente está, hein, pastor Ney? Ele sabe em que cova nós estamos, e Ele nos arranca de lá, irmãos, para dizer: ei, eu tenho uma promessa para você, Ney. Ei, sai desse lugar aí, hein, irmão. Lembra da promessa, lembra da palavra. Você sabe o que eu falei lá atrás? Por que eu não vou cumprir? Eu não minto. Você está entendendo, irmãos? E Ele está dizendo: agora está na hora de liberar a palavra. E nessa noite eu quero apenas liberar a palavra sobre você, em nome de Jesus. Eu queria encerrar, irmãos, com uma história muito legal. Lucas 22, do 7 ao 13, é uma história muito legal. Parece que não tem a ver, mas tem. Chegado o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa, era necessário comemorar a Páscoa, Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: mas onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei o preparativo. E indo, tudo encontraram como lhes dissera e prepararam, como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Espera aí, só quero que contextualizar para você. Qual era a época? A época de Páscoa. A Bíblia diz que em Jerusalém recebia de 4 a 5 vezes o número de habitantes. Jerusalém estava apinhada de pessoas. Todos os hotéis estavam lotados. Todos os, como é que eu posso dizer? Os lugares
que poderiam se fazer recepções, estavam já alugados. Como é que chama esses espaços de festa? Salão de evento. Todos os salões de evento estavam cheios. Aí entra na semana de Páscoa, começa a chegar gente, nada está pronto. Jesus não alugou nada antes, não tinha WhatsApp, não tinha nada para dizer, olha, eu vou mandar aqui, guarda aí, eu vou fazer um depósito para garantir. Não tinha garantia nenhuma, Nilton. E chegou o dia da festa. Se você ver o verso 7 diz, chegou o dia da festa. E Jesus diz, ei, vocês precisam preparar a Páscoa, preparar a festa, preparar o jantar. Os discípulos, Senhor, onde é que tu quer que a gente prepare? Não tem lugar. Olha a cidade como está, tu quer que a gente faça o quê? E Jesus disse, ei, entra na cidade. Você vai encontrar um homem. Primeiro era uma coisa quase impossível de se encontrar um homem carregando um cântaro de água. É impossível em Jerusalém. Mas tudo bem, siga-o. Ele vai subir, você vai seguir ele. Quando ele chegar no lugar, você vai dizer, olha, o meu mestre, não é o teu mestre, não é o dono da casa, é o meu. O meu mestre disse onde é que é o lugar. Os discípulos sabiam de nada. Onde é o lugar? Ele me mandou te perguntar onde é o lugar que a gente vai ficar. E Jesus disse, ele lhes mostrará um cenáculo mobiliado. Sabe o que Jesus está dizendo? Já está preparado. Já está preparado. Eles perguntam, Senhor, onde é que vai ser? É o dia, não tem espaço. A cidade, você já viu São João aqui como é em Jabaquara? Você procura um lugar quer receber alguém, os hotéis tudo lotado. E Jesus disse, ei, já está pronto o lugar. É espaçoso. Está mobiliado. Só ajeita lá que eu estou chegando. Eu queria que o verso 13 fosse colocado em outras versões. Verso 13 em qualquer outra versão. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Sabe o que acontece, irmãos? Eles tinham o quê? Qual a garantia? A palavra. E eles foram movidos pela palavra. Eles só saíram movidos pela palavra. Não sei como vai ser, não sei como vai ser. Jesus não deu o endereço, irmãos. Na rua tal. Não. Você vai encontrar um homem. Queridos, quais as chances de dois homens entrar numa cidade apinhada de pessoas e encontrar um homem carregando? Irmãos, quais as chances? Jerusalém não era Itaquara, não era Jabaquara, era uma cidade grande. Naquela época já tinha quase 200 mil habitantes, 100 e poucos mil habitantes. Você vai encontrar. Só segue ele, não diga nada, e o homem, segue, chega lá e diga, o meu mestre mandou te perguntar. Não é o seu, não é o dono da casa, é o meu mestre. O meu mestre me mandou aqui. E ele disse que onde é o lugar. Não pergunta se tem, não pergunta se tem, não pergunta se está pronto. E aí, se tem alguma coisa para mim, ele disse, onde é? Ele me perguntou onde é que vai ser o lugar. Irmão, se isso não é fé, eu não sei o que é. E ele diz, eles saíram debaixo da palavra e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Se você tem a palavra, irmãos, só caminha e creia. Você vai encontrar o homem com o cântaro. Você vai encontrar uma coisa improvável. Você vai encontrar uma coisa impossível no meio do caminho. Não pergunte nada, isso é só o sinal. Só vai atrás, só segue, porque Jesus já preparou tudo. Existe um cenáculo espaçoso para nós, existe um cenáculo mobiliado para nós. Não precisa levar nada, não precisa levar cadeira, não precisa levar nada, só prepara. O lugar já está preparado. Ele liberou a palavra, já está preparado, irmãos. Você crê nisso? Você pode dizer um amém? Então, irmãos, diante de uma palavra, o que está nos amedrontando?
O que é que está nos fazendo parar de dar aquele passo adiante? Talvez de assinar o contrato, talvez de dizer, olha, marca a data do casamento, talvez de procurar o lugar e demarcar já, eu vou do seu terreno dizer, olha, o meu quarto é aqui, a minha casa, a garagem vai ser aqui. Não faça casa sem garagem não, viu, irmão? Por favor, Deus vai te dar carro também, sabe? Qual medo? Ah, mas eu não tenho esposo. Prepara o teu enxoval, irmão. Não, olha aqui aqui vai ser da minha cozinha. Então, você está entendendo, irmãos? A pergunta é: por que você não foi ainda fazer aquele vestibular? Deus não disse que você ia fazer faculdade. Por que você não está fazendo vestibular? Por que você não está estudando? A pergunta é: filho do homem, eu vou fazer, então se mova, profetiza. Deus poderia dizer, fica aí, só olha. Não, ele diz, faça, profetiza, diga, ossos venha, tendões cresçam. Olha, Deus está dizendo, olha, vindique a palavra, vindique a palavra, vindique a palavra. Vindique a palavra. Sabe o que é vindicar a palavra? É trazer existência, como Daniel fez. Senhor, o tempo é esse é o tempo, eu quero viver isso agora. Sabe o que é vindicar a palavra? Abacuque 3, quando diz, Senhor, faz nesse tempo o que tu fez no passado. Nós vivemos numa geração, sabe, Senhor, que ouviu falar das suas obras. Faz aqui na nossa geração, para que a gente contemple isso. Faz agora, Senhor. A gente quer viver, a gente quer ver. Eu queria terminar. Eu queria que vocês dessem um bocado de glória a Deus. Eu fico imaginando, eu falei, Deus. Eu fico pensando, meu Deus do céu, se você eu jogava a cadeira para cima, mas irmão, eu estou fervendo aqui, estou bebendo aqui para... Volta lá, por favor, no Ezequiel 37. A mão do Senhor veio sobre mim, o Espírito do Senhor me levou para o meio de um vale cheio de ossos, e Ele me levou de um lado para o outro entre eles. Pode ser nessa mesmo. Eu já estou com a mente na outra, né? E pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó Senhor, só Tu sabes. Eu não vou nem me arriscar, Anderson, dizer nada diante de Deus. Diante de Deus a gente só faz isso. Deus nos aperta com coisas simples, né? Jó que o diga. Deus disse, se veste como homem, Jó, vou fazer algumas perguntas para você. Todas as perguntas, Jó não sabia responder. Ele disse, tudo que eu falei foi bobagem até agora. Quando eu disse que será que Deus pode fazer? Será? O pai do hidrópico disse, eu trouxe para os seus discípulos, eles não puderam, será que tu pode fazer alguma coisa? Ele disse, será? Será? Que pergunta é essa? Tudo é possível ao que crer. Já foi liberada a palavra, ele diz, verso 4, ele pergunta, e ele diz, então ele me disse, profetiza esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo algo, eu quero que vocês ouçam, ossos secos. Ossos secos ouvirem, irmãos, que loucura. Deus pede umas coisas para os profetas, né, que é uma loucura, né? É aquela coisa, Deus aponta para um cara que está cheio de droga, cracudo, diga para ele tal coisa. Senhor, aí não vai ouvir nada, só diga, só faça. Ouçam a palavra do Senhor. Olha o que o Senhor está dizendo, verso 5. Assim diz o Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. E aí ele vai descrevendo, verso 12, 13 e 14. Verso 12, 13 e 14. Por isso profetiza a eles e digam-lhe, o soberano Senhor está falando para o povo que estava dizendo, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel.
quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou Deus. Ele está falando para um povo que nem sabia, nem conhecia Ele, nem amava Ele na realidade, mas Ele está dizendo: não importa o que vocês falam sobre mim, o que importa é o que eu penso sobre você. Tem um menino aqui que é apaixonado por Deus, não vou falar o nome, ele era ateu, odiava as coisas de Deus. No dia que o pastor Maia pregou, segunda-feira ele estava assim: pastor, não aguento não, eu estou devendo a Deus, eu não sei o que, eu quero queimar minha vida. Eu falei: queima, irmão, queima. Deus tem coisa para nós. Saberão que eu sou o Senhor. Verso 13, verso 14: porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, declara o Senhor. Tudo que o Senhor falou para nós, falou para você, já está feito. Já está feito. Deus não te trouxe aqui para ouvir nada de novo. Deus te trouxe aqui para reforçar as promessas que Ele já te fez no passado. E dizer: aguenta mais um pouco, já está feito. Aquele bebê que Ele lhe prometeu, já está vindo. Quem conhece pastor Cristo e pastora Cíntia, quanto tempo Deus falou: Deus vai te dar um bebê, vai te dar um bebê. Quando ela chegou, ela recebeu a notícia que ela ia perder o útero. Mas onde está o bebê? E eles creram. Foi feita várias cirurgias, e a menina nasce daqui a 2 meses, né? O mês que vem, aí Radassa já nasce. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Só creia, queridos. Queria que você inclinasse sua cabeça. Queria convidar aqui a pastora Néia, por favor, pastora Néia. Queria que a senhora liberasse sobre nós. Queria que a senhora liberasse sobre nós. Queria que a igreja ouvisse o que o Espírito diz a você. Ouça o que Deus tem para falar para você. Não saia daqui. Sei, talvez você vai dizer: Senhor, mas tu fez, mas já está feito, irmãos. Mas talvez daqui a alguns meses, ou dias, ou talvez horas, ou talvez anos. Mas às vezes, lembra que eu falei, muitas vezes quando a gente recebe, carrega essa palavra no coração. Mas muitas vezes essa palavra que vai nos carregar, dizer: Senhor, eu estou indo por causa da tua palavra. Como os meninos que pescavam, né? Lavavam as redes, né, Mara? Senhor, a gente pescou a noite inteira, não pegamos nada. E o Senhor joga a rede, ele diz: Senhor, não pegamos nada, mas sob a tua palavra, debaixo dessa palavra, a gente vai lançar mais uma vez. Eles não estavam crendo, mas eles estavam obedecendo. A dúvida não é incredulidade, a dúvida só é dúvida. Não sei, mas Deus falou, a gente vai andar mais uma milha. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar sobre os nossos pés, amém? Vamos orar ao Senhor. Quem sabe você entrou aqui nessa noite desesperançoso, desesperançosa. Quem sabe a situação das nossas vidas, os dias que temos vivido, são dias tão desesperançosos, que nós nos encontramos como esse cenário, um cenário de ossos secos. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos por um instante, e a você colocar as suas mãos no seu coração agora.
Quem sabe aí no teu coração está doendo, está doloroso, devido à circunstância que você está vivendo, que a sua casa está vivendo, que a sua família está vivendo. Quem sabe todo o cenário está dizendo: é morte, é luto, é tristeza, é vale. Quem sabe todo o cenário aonde nós olhamos está dizendo: não tem jeito. E não é porque nós dizemos que é culpa de Deus, não é porque nós queremos dizer que não tem mais jeito, mas é porque o cenário nos revela isso. A circunstância nos apresenta isso. Os dias são difíceis, mas diante de uma palavra dessa, o nosso coração entende que nós não caminhamos pelas nossas próprias forças, nós não caminhamos pelas nossas próprias emoções ou razões, nós caminhamos por uma palavra que já nos foi dada e liberada. E nessa noite, pelo poder dessa palavra, eu quero repreender todo medo, toda frustração. Eu quero repreender nessa noite todo espírito de engano que se imposta da nossa alma, da nossa mente, dizendo que nós não conseguiremos, que nós não venceremos, que o cenário já foi decretado. Mas maior é aquele que está conosco, maior é aquele que decretou a nossa história, e Ele diz que o fim é melhor do que o começo. Ele já ordenou. Eu não sei qual é o fim, Senhor, eu não sei qual é o fim, mas a palavra que Ele recebeu foi: profetiza, filho do homem. A palavra que ele recebeu foi: ressuscita no meio dos vales, ó ossos secos. Através de uma palavra que foi liberada. Sopra Espírito nessa noite, nesse lugar. Sopra Espírito Santo no meio dos meus vales. Sopra nessa noite no meio da minha casa, da minha família. Sopra na vida dos meus irmãos nessa noite, Senhor. Porque é debaixo da tua palavra que nós ainda estamos aqui, Senhor. É pela tua graça e pela tua misericórdia que nós ainda chegamos aqui, Senhor. Ah, Senhor, não é a nossa força, não é. Pela nossa força nós já teríamos morrido, Senhor. Mas essa noite, espírito de morte, nós te repreendemos essa noite. Espírito de suicídio, de depressão, de tristeza, de desânimo, de fracasso, nós te repreendemos nessa noite. Nós te repreendemos nessa noite. Entra na nave desta igreja, se apodera de nós, se apodera de nós, se apodera da nossa mente, das nossas emoções, assim como tu disse para o profeta: profetiza, 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 profetiza. Ó filho do homem que está aqui nessa noite, profetiza, profetiza, profetiza. Sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo. Eu não sei de onde vem o vento, eu não sei de onde vem este vento. Eu sei que por muitas das vezes o vento causa medo, o vento traz desconforto, mas também o vento é necessário para arrumar e para pôr as coisas no lugar. E nessa noite o vento que está sendo soprado em nosso meio, ele está arrumando a casa, ele está colocando o cenário em ordem. Erevassuri calabas, erevassuri calabas, erevassuri calabas. O que é que um vale cheio de ossos sequíssimos? O que é que um cemitério pode ter de esperança? O que é que um cemitério pode ter de vida?
O que é que o cemitério pode trazer para o Filho do Homem? No cemitério só tem mortos, só tem cadáveres, não tem espírito de vida, não tem fôlego. Mas tem momento que nós encontramos assim, Senhor. Mas nós nos desvestimos de nós mesmos. Nós pedimos o teu revestimento. Nós pedimos a tua armadura, Senhor. Porque nos achamos tão incapazes, ó Deus, de falar de ti diante de um cenário miserável, Senhor. Nos achamos tão impotentes para falar de um Deus tão grande diante de um cenário sequíssimo. Mas não é sobre nós, é sobre ti, Jesus. É sobre ti, Senhor. E nessa noite, assim como o profeta teve coragem de profetizar, e através da palavra liberada, Senhor, os ossos se encontraram. Eu não sei como aquele reboliço conseguiu encontrar os seus donos naquele cenário. Mas nessa noite aqui no nosso meio, eu sei que no cenário que estamos vivendo, levanta a tua mão para o céu nessa noite, porque o dono da vida está em nosso meio. Levanta a tua mão para o céu nessa noite. Abre a tua boca e profetiza nesse lugar. Abre a tua boca nessa noite e profetiza nesse lugar. Abre a tua boca nessa noite. Eu não sei como os ossos se encontrarão. Eu não sei aonde ele saberá qual é o pé, qual é o braço, qual é a mão, quem é o dono. Mas eu quero determinar nessa noite: ele vai encontrar minha casa, ele vai encontrar a tua casa. Ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem é você. Ele sabe. Ele sabe quem é você nessa noite. Ele sabe o que precisa voltar para o lugar. Ele sabe. Mas ele sabe. Então nós só vamos dizer nessa noite: sopra, Espírito. Ei, sopra.